Vamos começar o podcast do caramba! Podcast do caramba! E quem está aqui essa noite para a gente bater um papo? Boa noite, Ione! Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Doutora Reviana, boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao Portal da Conversa. Obrigada, eu que agradeço o convite. Ao nosso podcast do caramba. Dá boa noite de novo, gente, que para variar eu esqueci de ligar o microfone. Boa noite, gente. Isso. Boa noite, galera. Aqui é Ione e a doutora Reviana vai estar conosco aqui no podcast do caramba, uma odontopediatra. Não sabe o que é isso, não? Já ela vai falar. Eu também não sei direito, não, mas quero comigo junto, tá? Ô, doutora, seja bem-vinda, tá? Ao nosso Obrigada. podcast do caramba. Podcast, a gente tem costume de falar, podcast é um nome novo, né? Mas é o famoso bate-papo, né? A gente batia papo e agora falar que é podcast, a gente fala que é podcast. É mais chique. Vai ficar mais chique, né? Vai ficar mais bonito. Mas, doutora, a gente sempre pede, sempre que os convidados, hoje é o nosso programa de número 44, olha, já vieram 44 pessoas diferentes aqui com conteúdo aqui, bacana pra caramba. Doutora, a gente sempre pede para a pessoa se apresentar, desde pequeno, estudo, da onde que veio, até hoje. Você faz esse favor pra gente? Claro. A gente te conhecer melhor? Eu sou nascida e criada aqui em Monlevade. Eu falo que mamãe enterrou meu umbigo lá no quintal de casa. Antigamente usava isso, né? Hoje não sei mais o que faz com o umbigo da criança. Foi Ricardo, Do aumenta o meu volume bebê. do retorno da rádio. Do meu bebê eu tenho lá em casa até hoje guardado. Mas antigamente enterrava no quintal. E aí eu fiz o meu ensino todo escolar aqui em Monlevade e saí só para fazer a faculdade e o pré-vestibular, né? Então fiquei morando 8 anos em Belo Horizonte, fiz a minha faculdade no Centro Universitário Newton Paiva, BH. E depois que eu me formei, eu voltei, porque meu bico tá enterrado no quintal. E eu gosto demais da nossa cidade, então não pretendo sair. Então é aqui que eu gosto de viver, é aqui que eu gosto de trabalhar. Então sou daqui mesmo, raiz. Ah, que bacana. E, gente, para quem não sabe, doutora, já cuidou dos dentinhos dos nossos filhos, o Alexandre e Arthur. Um beijo para vocês, tá? Isso Agora já mesmo. tá tudo com dente permanente. Isso aí. Tem que uma banguela, agora querem tudo. Mas agora tá tudo beleza, graças a Deus. Ô, doutora, então vamos bater um papo? Explica pra gente o que é odontopediatria. Falei certo? Falou Então, certinho. explica pra gente, por favor. A odontopediatria é a especialidade da odontologia que trata bebês, crianças e grávidas. Tá? Muita gente ainda não sabe a existência dessa especialidade, então é uma especialidade difícil, porque a gente tem que fazer um pouquinho de tudo dentro de uma área só, né? Mas é uma especialidade muito prazerosa. Então hoje a gente está aqui para mostrar mais, né, dessa especialidade e para contar para quem não conhece a existência dela, né? Porque muita gente ainda não sabe da existência dessa especialidade. Porque trata o bebê, a criança e a família, né, doutora? Exatamente. Trata a família também como apoio, Isso. né? Mas o nosso foco é desde a gestante com o bebê e depois a criança até a sua adolescência. Até quando ela passa a ter toda a dentição permanente para passar para outra especialidade. Isso. Doutora, adolescente hoje, a partir de quantos anos? Porque as coisas estão tão mudadas, estão tão rápidas, né? Hoje. Hoje já tem muitos termos. A gente tem adolescência da infância, que começa a partir dos 10, 11 anos. Tem adolescência de fato, que é por volta dos 14 a 15, né? A pré-adolescência, então existe muita adolescência. Existe até a adolescência do bebê hoje. Meu Deus! Não, explica essa agora, que agora minha cabeça embolou. Minha cabeça Porque é o momento que o bebê ele fica um pouco mais choroso, um pouco mais arredio, começa a chorar mais nas consultas, então a gente chama de adolescência do bebê, por volta dos 2 anos de idade. Ele fica um pouco mimizento. Fica. Nossa senhora, é bom que eu já aprendi outra coisa hoje, hein? Mas ô, doutora, então assim, a especialidade da odontopediatria é de bebezinhos até adolescente. Isso. Mas, doutora, como é que trata de bebê? Dente do O que bebê? acontece? Na Não sei nem se bebê verdade, tem a dente. gente começa hoje já a realizar o pré-natal odontológico, que é também
uma consulta que a gestante faz antes do nascimento do bebê. É uma coisa nova também. Nova, assim, para a população entender, né? Porque antes a gente faz o pré-natal médico. Alguns lugares isso já está muito bem definido, que se faz o pré-natal odontológico também. Mas aqui na nossa cidade ainda não está muito definido, né? Então a gente começa tratando a grávida. Como que a gente trata a grávida? A gente faz a primeira consulta da grávida, vê se a grávida de fato tem alguma necessidade odontológica. Porque dependendo da necessidade, da condição bucal dessa grávida, isso pode alterar a gestação dela. Então, aí a gente faz essa primeira consulta da grávida, uma avaliação. Se ela precisar de tratamento, a gente direciona esse tratamento, tá? Porque tem um atendimento direcionado e especializado para o estado dela de gravidez, de né? gravidez. Anestésico que pode ser utilizado, a radiografia, o tipo de radiografia que pode ser tirado, né? Então a gente faz todo esse apoio à grávida. E aí, quando ela está quase ganhando o bebê, no 3º trimestre, a gente faz a consulta, que é a consulta para ela começar a cuidar daquele bebê, da saúde bucal daquele bebê. Já ia te perguntar. Antes do bebê nascer. Isso, já ia te perguntar, porque você está conversando com a pessoa que está grávida. Aí, qual que vai ser o impacto dela depois que o bebê, essa conversa para o bebê, depois que o bebê nascer? Isso, aí nesse momento a gente ensina, é necessário limpar a boquinha do bebê? Né? Porque esses protocolos, eles estão em constante mudança. Sim. Então, hoje, a gente faz essa consulta do pré-natal odontológico primeiramente, para ver a condição de saúde bucal da grávida, depois para ensinar essa mãe a cuidar do bebê recém-nascido. Por exemplo, o bebê não mastiga, não come comidinha, Exatamente, mas o leitinho materno, aí tem toda uma higiene especializada, direcionada. A grávida deve saber, né? Aí é que tá. Antes, há um tempo atrás, a gente fazia a higienização daquela boquinha que não tinha dentes. Hoje, a recomendação e o protocolo é não fazer mais higienização da boca do bebê, principalmente se ele amamentar. Se for de leite materno exclusivo, né? Então, a gente recomenda e orienta essa mãe a não realizar a higienização. O leite materno, então, ele protege a boquinha do bebê? Ele protege a boquinha. Ele ajuda... Não sabia disso. Que alimento rico, doutora! Ele ajuda na construção da flora bacteriana da boquinha do bebê. Que lindo! Então, o que se sabe hoje é que se a gente limpa muito a boquinha desse bebê, a gente acaba desprotegendo, removendo as bactérias que precisam para construir a proteção desse bebê, ou às vezes levando bactérias desnecessariamente à boca desse bebê. Por exemplo, já se sabe hoje que quem limpa a boquinha do bebê tem mais chances de ter o sapinho, né? Aquela doença do bebezinho na boquinha, que fica ferido e tudo mais. Então, todas essas recomendações são dadas antes do nascimento do bebê, para que não faça nada errado nesse período, né? E aí, depois que a gente fez essa consulta, que a gente orientou essa mãe como ela vai fazer sem o dentinho, a gente pede para ela retornar quando o primeiro dentinho nascer. E aí começa a odontopediatria de fato, que é quando ao nascimento do primeiro dentinho. Mas só uma dúvida, você disse, né, da importância do leite materno, e se for uma mamãe que não conseguiu amamentar, ou o bebê foi igual um dos meus filhos, eles tiveram teve o desmame muito recente por conta de uma intervenção cirúrgica, né, ficou internado quase 2 meses, então desmamou. Aí nesse caso, o leite já não é mais o leite materno, a orientação seria a mesma, doutor? A mesma. A gente fala principalmente no leite materno por conta da riqueza do leite materno. Mas a orientação ainda é a mesma por conta de não tirar as bactérias da boquinha do bebê. Não levar também, e não levar né? coisa ruim. O que a gente fala que se tiver muito incomodado com aquela linguinha, porque a fórmula deixa a linguinha às vezes branquinha e tudo, a gente pode fazer apenas a limpeza da linguinha com uma gase estéreo que a gente compra em farmácia, tá? Lavar bem as mãos. E é baratinho, todo mundo consegue ter acesso para fazer essa limpeza. Mas eu, sinceramente, recomendo não fazer nada, porque a gente já fica muito mutuado no recém-nascido, é menos uma coisa para fazer. Né? Ó, pessoal, nós estamos conversando aqui com a doutora Reviana, ela está falando sobre odontopediatria. O que é isso? É para cuidar do dente da molecada, gente. É isso que é odontopediatria. E o papo aqui tá legal pra caramba.
Ô, doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Pergunta que não Diga. quer calar. Hum, É aquela curiosidade que a gente sabe. Quando a gente leva o nosso filho no qualquer médico, já é complicado, né? Porque a criança não quer ir, aí aquela birração, que chororô danado. Como que vocês conseguem tratar o dente de criança? Eu acho isso Só um minutinho, doutor. fantástico. O som que tá indo pro YouTube, onde que eu mexo aqui pra aumentar o volume? Tá bom. Mas vamos lá. lá, doutor. ó, Como é que vocês fazem essa mágica? na verdade é meio que mágica mesmo, muita ajuda de Papai do Céu. Mas eu falo que a pediatria, a gente não escolhe ela, né? Ela escolhe a gente. Aham. Então, à medida que a gente vai entendendo, a gente vai conhecendo as crianças e vai criando a confiança, Conquistando a confiança. conquistando a confiança dela. E Uhum. depois que você conquista a confiança de uma criança, você não perde mais. Então, você pode anestesiar, você É pode, mágico, né? você pode fazer tratamento, mas existem os casos que são muito bebês, que não entendem, então a gente tem posição para poder segurar, às vezes, se for um tratamento que precisa ser feito. Entendi. Existem técnicas para não machucar, abridor de boca e tudo mais. Então, os materiais são diferentes, isso é muito importante falar, porque às vezes a mãe vai no dentista de adulto que não tem o mesmo material de um dentista odontopediatra. E o apoio da sua equipe também, né, doutora? Porque às Exatamente. vezes precisa de um cuidado, não só seu, mas de um outro integrante da sua auxiliar, equipe que lá no outro Da consultório não tem. secretária, exatamente. Então, assim, o caminho da odontopediatria a gente faz tudo muito diferente de um dentista normal, né, de um dentista clínico. Porque começa o acolhimento da criança lá na frente, quando a criança chega, brinca e desenha e colore. Aí ela já se sente mais à vontade. Né? E aí a gente consegue conquistar a confiança dessa criança e fazer o que tem que fazer. Alguns casos são difíceis, mas o que a gente sempre conversa antes com os pais. Até por Fala. vício familiar, né? Às vezes vem com aquela, cuidado com a injeção, cuidado disso. Isso, Uma às criança, um vezes bicho coloca na cabeça medo, da criança. às vezes fala, se você não ficar quieto, eu vou te levar no dentista pra te Olha, Foi a mesma coisa que o doutor Paulo Tavares falou, o delegado regional da Polícia Civil, né? A gente vai criando aquela cultura de na polícia cabeça na da cabeça criança. da criança, né? A dentista mesma é a coisa. mesma coisa. E aí a criança carrega toda essa informação carga. e chega lá travada de medo, né, doutora? Isso, mas aí a gente tem alguns artifícios para poder melhorar esse medo e a gente puxa a orelha do pai e da mãe. Eu acho que o maior problema é o pai e a mãe, né, não, doutor Paulo? Em alguns casos, sim. Mas, graças a Deus, a gente tem conseguido contornar esses casos aí. Bacana. Aqui, o pessoal que está ouvindo a gente na rádio aí, a gente está ao vivo aqui no YouTube e na Twitch também, tá? Se você quiser ver a doutora, conhecer a doutora e nos ver também, eu e o Ricardo e Ione, também é só se conectar no YouTube e na Twitch, no Portal da Conversa. Ô, doutora, o YouTube aqui tá um polvorosa aqui. Vou falar. Coisa boa. Ó, vamos Tá me dando audiência. pra André, pra Aparecida. Ó, o Lucas de Caxambu, que tá todo dia com a gente aí. Valeu, Lucão, beleza? O professor Alisson, que teve aqui ontem. Um abraço, professor. Isso aí, obrigado pela audiência. Ô, gente, ó, vou fazer a provocação igual de ontem. Você, aí, ontem na hora que eu fiz, doutor, você vai ver o que eu vou fazer aqui agora. Fiz uma provocação pro pessoal que tá no YouTube. Ó, você que tá na rádio, vou fazer para você também, ó. O WhatsApp da rádio é 3851-6244. Então, vamos lá. Vou falar 2 nomes aqui que estão no YouTube, aqui que eu colocar no comentário, que estão vendo aqui. Eu já comecei a falar, o pessoal começou a fugir aqui. Quero ver que vocês mandarem 2 perguntas inteligentes aqui para a doutora. E vou falar o nome aqui. A Andréia Campos, manda uma pergunta para a doutora aí. 3 pessoas. O professor Alisson manda uma pergunta para a doutora. E a Aparecida Mendes, manda uma pergunta aí, tá bom? Você que está na rádio aí, ó, manda uma pergunta para o WhatsApp. Qualquer dúvida, manda aí para a doutora para a gente trocar uma ideia aqui. Eu posso fazer uma pergunta? Lógico. Doutora, existe alguma pasta de dente ou creme dental específica para criança? Isso é polêmico. Vamos lá. O que a Associação Brasileira recomenda desde 2009, tá? Sim. Não é um dado atual, é que seja feito escovação com flúor, tá? Pasta fluoretada, desde o primeiro dentinho do bebê, ou da criança também, quando tiver maior, né? Só que a gente vai no supermercado,
pai e a mãe que não sabe, ou às vezes que não levou no dentista ainda, ou às vezes até foi algum dentista e teve uma informação inadequada, tá lá. Qual pasta eu vou comprar? Aí tem aquele tanto de pasta no supermercado, na farmácia. Meu filho tem 1 ano. Na hora que eu vejo a pasta de 1 ano, ela tá sem flúor. Então, isso é muito importante a gente frisar que hoje, não só hoje, já há 12, né? 12 anos atrás, a recomendação é uso de pasta com flúor. Então, o que eu indico muito lá no consultório, a gente não tem uma marca, não tem nada Então, de a questão preferência, não é a marca. não é. A questão é a composição da pasta, tá? A gente precisa de saber se ela tem flúor e se ela tem flúor na concentração certa. Para que serve o flúor, para quem não sabe, doutor? O que acontece? A escova de dente, ela remove a placa e a sujeira que acumula no dente depois da alimentação, durante o tempo. O flúor e a pasta não servem para limpar. Eles servem para ajudar na proteção desses dentes. Toda vez que a gente alimenta, o pH da boca da gente muda e aí ocorre um processo natural de desmineralização do dente. O dente começa a perder mineral. E essa boca, a saliva faz o papel de remineralizar esses dentes, mas demora um tempo, cerca de 2 horas para essa boquinha aí voltar a ter o pH normal. A pasta, ela vai ajudar nisso, na remineralização dos dentes, tá? Assim como a água que a gente toma, que é fluoretada aqui da nossa cidade. Então, a importância e a recomendação hoje é o uso de pasta com flúor, de no mínimo 1000 ppm de flúor. Você vira a pastinha lá, tem um monte de coisa pequenininha escrita. Aí você vai ver o número na pasta. Lá na parte de trás. Na parte de trás. Aquelas letrinhas bem miudinhas. O único número que tem lá é a concentração de flúor. Tem que ter pelo menos 1000. Tá? Sim. Porque existem também no mercado, não sei porquê, né? pastas com menores concentrações que não fazem a ação que devia fazer, né? a ação que deveria fazer. O que muda de um bebê para uma criança é a quantidade de pasta que a gente vai usar. Então, depende da idade da criança e se essa criança sabe cuspir ou não, se esse bebê sabe cuspir ou não, a gente vai aumentando essa quantidade de pasta. E toda essa orientação é passada pela odontopediatria nas consultas. E a criança vai aprendendo e a mamãe ou quem acompanha essa criança vai aprendendo também a orientar, porque ela também não consegue fazer sozinha, né, doutora? Aí é que está a diferença da consulta da odontopediatria. Por quê? Porque a nossa consulta, ela é 80%, 90% sentada na cadeira. Cadeira, igual a gente está aqui mesmo na mesinha, conversando igual a gente está conversando. Não a criança na cadeira do dentista? Não. Antes? Antes. É mostrando qual pasta que usa, qual escova que vai usar. É conversando, sabendo qual alteração que aquela criança tem. É tentando entender e cercar de todos os lados para que aquela criança tenha uma saúde bucal adequada. Então, hoje, no meu trabalho, a gente faz 80% dessa primeira consulta, ou dessa consulta de conversa, de explicação, e depois os outros... E o visual, a sua demonstração, exatamente, né? Mostrando visual, e mostra para a criança, ensina ela a escovar, e mostra para o pai, e eles adoram acompanhar. E os pais hoje são muito interessados, né? A gente pode construir uma geração que não tenha cárie, que não tenha doença bucal. Então, essa é a nossa proposta. É que a criança não vá para tratamento, é que ela vá para prevenção, né? Então, a gente pega muito no pé dos pais e senta e conversa muito com eles antes da consulta. Então, essa é a diferença da odontopediatria para você levar um paciente, a criança, para um dentista que não é odontopediatra. Por isso que hoje é mais tranquilo a ida deles e delas no consultório, né, doutora? As crianças estão mais, se sentem mais seguras de entrar, justamente por tudo isso que você fornece de informação para eles. Estão mais conscientes. Ideia do pai e a mãe. Porque depois fala assim comigo, minha mãe não tá passando fio dental no meu dente. Tia, você acredita nisso? Eu falei, acredito, nós vamos puxar a orelha dela. As perguntas estão começando a chegar aqui. Pessoal que tá na rádio, eu pedi um favor. O pessoal tá mandando áudio.
Não manda áudio, não, porque eu tô aprendendo a mexer na mesa, não sei mexer direito. Manda texto, que eu consigo ler, não consigo botar o áudio, não. Falou, galera da rádio, me ajuda aí, ó. Ajuda o Ricardo aí. Ó, vamos lá. André, obrigado, hein? Aceitou a provocação e já mandou a pergunta aqui. Vamos ver se eu vou acertar aqui. Ela perguntou mais ou menos assim. Se quando faz o reparo nas cáries e retira as cáries, os dentes voltam a ficar perfeitos? Perfeito. Se for um dente permanente, perfeito o dente nunca fica. Nem um dente permanente, nem um dente de leite, né? Porque retirou o tecido que Papai do Céu deu e colocou outro no lugar. Então, a gente não chega à perfeição. Mas a gente consegue trazer a função desse dente de volta, a gente consegue eliminar o avanço dessa cárie, a gente consegue eliminar a dor futura, né? Mas tem que ter acompanhamento. Não é uma coisa que você faz hoje e que você some e daqui a 10 anos você volta e aquilo vai estar do mesmo jeito. A gente tem desgaste, a gente tem fenda se não cuidar, né? Para quem não sabe o que é uma cárie, doutor, explica, né? Que tem muita gente ouvindo e vendo. Cárie na saúde bucal, a cárie significa o quê? O que é cárie? O que é cárie, doutor? Vou falar eu não sei o que é. Fala o que é. Cárie é o bichinho do dente, mas a cárie depois que esse dente desmineralizou, né, que ele perdeu o mineral, ele não conseguiu recuperar, então instala-se ali um processo carioso, que são bactérias que vão deteriorando esse dente. Como se o dentinho estivesse doente. Exatamente, com o bichinho. Eu falo com os meninos lá no consultório que é uma baratinha bem pequenininha, que eles já ficam com bastante nojo. E que se come muito doce... Essa tática é boa. Vou contar. Que é a tática para vocês usarem em casa, gente. Porque o José fica assim comigo, meu piquitito. Mamãe, eu tô com baratinha no dente. Olha aqui, você tá com baratinha. Então, eu vou contar para vocês usarem em casa. Eu falo que comeu, se dormir sem escovar dente, fica resto de comida na boca. Não pode de jeito nenhum de dormir sem escovar dente e passar o fio dental. E se fica resto de comida na boca, a baratinha bem pequenininha, ela sente o cheiro da comida e ela pula na sua boca. Mesmo você de boca fechada, eles perguntam assim, mas eu durmo de boca fechada, como é que ela pula na minha boca? Nós já vou usar essa estratégia hoje. Eu falo, ela é tão pequenininha que ela consegue entrar, você nem percebe. Quando ela acha muita comidinha, muito doce, ela faz um buraco dentro do seu dente e constrói a casa dela lá dentro. Aí eles já ficam, sério? Sério. E sabe o que eles fazem dentro do seu dente? Cocô. Acabou o menino eu falo, fica preto e fedorento. Aí eles falam, nossa tia, tem cárie no meu dente. E quando eu falo tem cárie, tem criança que até chora. Tia, tira essa cárie, pelo amor de Deus. Tira esse cocô do meu dente. E assim a gente vai. Mas na verdade, um processo de bactérias e o dente não conseguiu recuperar essa desmineralização e aí vai aumentando, essas bactérias vão se proliferando, vai aumentando e deteriorando o dente. Então, doutora, cá entre nós, não tem ninguém ouvindo, não tem ninguém vendo, tá? Só entre a gente. Isso aí acontece com os adultos pra caramba também. Não é demais? Normalmente, assim, um passarinho verde me contou que às vezes, isso é reflexo no filho, é porque o pai e a mãe me deixam de fazer, não é, doutor? Às vezes? Às vezes. Tem que acompanhar a recomendação aí, ó. Acompanhar a escovação do filho até pelo menos 8 anos de idade. Porque eles não têm ainda a destreza para fazer uma escovação bem feita, não tem coordenação motora suficiente ainda. Então, a gente tem que acompanhar pelo menos, gente, uma vez por dia a escovação dos filhos até os 8 anos. Tá? E o fio dental, os pais, o responsável, passar para a criança? Hoje já existe fio dental para criança. Não sei se vocês conhecem. Aquele de água? Não, é um fio dental que vem num cabinho já. Ele é igual uma forquinha. Parece tipo um arco e flecha. Isso mesmo. Tá. E aí é mais fácil para o pai passar na criança e é mais fácil para a criança aprender. Olha. Mas a criança só tem destreza para passar o fio dental com 13 anos. Então, olha, é pior ainda do que a escovação. Só consegue passar o fio dental direito eu tô com 13 ela lá de idade, não sei passar direito. Então... doutor, já que eu atrapalhei o que você estava falando, não só um tem minutinho. problema, não. Não, porque o pessoal tá mandando no chat aqui Chat não, no WhatsApp da rádio é a mesma coisa, chat. Quem tava mandando a mensagem, ô Maria Fernanda, obrigado, tá? Porque eu que sou orelhão mesmo, não sei colocar o áudio aqui da rádio. Maria Fernanda tá falando que você cuida do dentinho
Deve ser do filho dela, tá mandando um beijo pra você aqui. Ai, que bom. E a Obrigada. Aparecida no YouTube também tá mandando um beijo que o netinho dela, João Miguel, João é seu Miguel, paciente. Isso, olha, tem uma outra pergunta aqui, tá cheio de perguntas. Aí é o WhatsApp, eu tô doido aqui, vira pra lá, vira pra cá. Mas é isso aí, gente, vamos fazer o programa junto com a gente. Olha, a pessoa não colocou o nome aqui, mas botou aqui, ó. Boa noite. Gostaria de saber da doutora se pode acontecer da criança não trocar os dentes de leite. Pode acontecer. Isso é genético, tá? Quando a criança não vem a ter o dente permanente, isso é genético. Então, a gente chama de agenesia da dentição permanente. A falta da formação desse dente permanente. Isso é comum. Não é raro, mesmo? não. Principalmente se tiver casos na família. Então, tem que acompanhar radiograficamente, né? Dependendo da idade dessa criança, para a gente saber se ela vai desenvolver o dente ou não. Nossa gestora de rede social, a Babi Castro, ela tá perguntando assim, adultos que ainda têm dente de leite, eles devem ter cuidado especial com esse dente? Porque é meio confuso, né? É isso adulto mesmo. e ainda tem? É isso que eu tô falando. Né? Provavelmente ela teve a genesia, esse adulto teve a genesia do dente permanente e o dente de leite não caiu, por enquanto. Porque o dente de leite, ele tem uma raiz menor, né? Então, por mais que ele fique na boca ali alguns anos, ele não vai ficar para sempre naquela boca. Vai chegar um momento que ela vai ter que substituir esse dente por um implante ou por alguma prótese. Quem é Fernando Moraes Gomes? Ele mandou um recado aqui. Eu fiquei até sem jeito de falar. Cuidado com o recado. Vai que é outra pessoa. Você fala pra ela. Meu amor, parabéns pelas explicações. Você é fera. Beijo. Obrigado pela audiência aí. Fernando. Foi a Luciana que mandou pelo WhatsApp da rádio aqui. Obrigado pela pergunta, tá, Luciana? Fica com a gente aí. Vamos lá, vamos continuar. Ô, doutora, a pergunta da Bárbara você já fez, né? Sim. Ô, doutora, a gente tá falando, é lógico, né? Você cuida só de criança ou de adulto também? Não, cuido não. Nem os adultos lá de casa eu tô querendo cuidar. Então, assim, quando aparece alguma coisa, outro que eles falam, faz pra mim, eu faço, ó. Eu não sei, eu vou fazer, mas só dessa vez. Eu prefiro pagar para eles fazerem do que fazer. Porque o que acontece? Todo curso de atualização, toda especialização, todo curso que eu vou, eu foco na odontopediatria. Então a gente acaba perdendo as atualizações, né? Da outra faixa etária, né? Das outras especialidades. Então, antigamente, o dentista era o faz tudo, né? Ele atendia todo mundo, ele fazia de tudo. Mas hoje isso mudou muito. Então, cada um no seu quadradinho lá. Eu atendo até a adolescência, né? Dependendo de alguns casos. Se for uma coisa simples, se eu souber fazer. Porque o que eu faço, eu tento fazer, me dou o melhor naquilo, né? Então, dependendo da demanda que eu preciso, eu vou encaminhar esse paciente para fazer. Mesmo sendo família, viu, família? Mesmo sendo família. Eu prefiro, às vezes, uma ou outra vez, assim, uma limpeza, a gente acaba fazendo, porque a gente tem saudade, às vezes, de atender o adulto. Mas se for uma coisa mais complexa, eu não atendo, não. Agora, doutora, tira uma dúvida minha. Eu estava com a dúvida, já esqueci qual que é a dúvida. Não, eu lembrei. Criança. A partir de que idade que a criança ela pode colocar aparelho no dente? Tem alguma idade? Isso também é importante. O aparelho também é uma dúvida muito frequente, né? Hoje, dependendo da alteração óssea que essa criança tem, a gente começa quanto antes. Aí passa pela sua visita e você recomenda? Exatamente. Eu estou terminando agora uma especialização em ortopedia facial, que a gente chama, que é justamente colocar aparelhos ortopédicos, né, em crianças, a partir de 4, 5 anos de idade. Tá bem novinhos ainda. Já pode começar nessa idade a intervenção? Dependendo da alteração, sim. Quando for esquelético, né, uma arcada muito maior que a outra, uma mordida cruzada, que a boquinha fica invertida, a gente já começa a tratar antes, por quê? Porque com o próprio crescimento da criança, a gente consegue reverter a situação, para que ele não chegue um adulto numa cirurgia, por exemplo, entendeu? Gente, a doutora falou ortopedia
Facial. Facial. Não confunda com plástica, porque se você é feio, não é plástica, né? Isso aí que ela falou não, tá? Olha, ô, doutora, tem mais recado aqui, ó. Maria Fernanda, acho que é filha da Gisele. Tia Rei, adoro você, beijo. Tudo Dona, eu também Maria te Fernanda adoro. Bueno. Que bacana. Oi, Iona, tem mais alguma Meus pergunta pra piquititos doutora? são fiéis, gente. Se eu conto pra vocês. É. E a audiência aqui tá. Não tem ninguém assistindo o jornal nacional, não. Tem um vídeo pegando aqui no YouTube. Então, mas bacana demais. Doutora, a criança, normalmente, ela deve ser orientada a fazer quantas escovações por dia? No mínimo, 2 escovações com flúor. Esse é o recomendado pela Associação Brasileira de Odontopediatria. E Tá. o famoso fio dental, que é um desafio enorme passar. Pelo menos uma vez por dia. Eu falo que à noite é a principal escovação. Ah, sim. Então, eu E o peço fio dental pros também? pais também. Eu peço para os pais ficarem ali juntos das crianças no período da noite. Uhum. Fazer um faxinão no dente, Uhum, né? uhum, Que é o momento que vai escovar melhor, passar melhor o fio dental, né? uhum. Para que aquela criança durma sem acúmulo de placa, de alimento ali. Porque à noite a gente não tem a presença da saliva, que faz o papel de proteção, né? Então a gente precisa de ter. Todo mundo acorda com a boquinha seca, com Uhum. bafo. Então Isso isso é aí é comum, conta da saliva. Aí, ó. Viu? Repete essa, doutora. Não Fala sabe de isso novo, aí. doutora. Fala de novo. À noite a gente não tem produção de saliva, tá? No momento que a gente está dormindo, a gente não engole, a gente não tem produção de saliva. Então, a saliva ajuda na proteção dos dentes. Se a gente não tem a proteção da saliva, a gente tem que caprichar mais ainda na escovação noturna, Uhum. para que não fique nada sobrando ali, né? Nenhuma placa, nenhuma bactéria. Uhum. Então, tem que caprichar na escovação noturna. E por isso que a gente acorda com essa Com sensação bafinho e com boca seca. de boca Bafinho, seca. tem uma pessoa que tem um bafo de dragão de Jesus Cristo, né? Tem Agora- mãe que chega preocupada. Doutora, meu filho acorda com bafo de leão. De Eu falei, dragão. "Normal." Tadinho do menino. Não precisa com ele, não. Ó, vou aproveitar aqui, gente, ó, o homem, a gente vai ganhar experiência na vida por algumas coisas, né? Você que tá recém namorando, sei lá como é que chama hoje, novo, casado, eu não sei como é que chama hoje. Namorida. Sei lá, você que tá dormindo junto e tal. Antes de acordar de manhã, você que tá ouvindo aí Toma na uma rádio, hein? aguinha. Ó, dica, Todos dica, hein? têm. Por isso que eu tenho com os cabelos brancos. Você acorda um pouquinho antes do normal da sua namorada, mulher, sei lá o que é. Acordar, vai lá, dá uma escovada no dente, volta pra cama, deita lá, que na hora que ela acordar, você vai estar com um bafo bacana, Refrescante. refrescante. Nossa, que cara maravilhoso. Ah, que dica boa, hein? Já tá enganando aí, né? Porque depois que casa, as coisas não ficam desse jeito, né? Em casa fica tudo diferente. Fica tudo mais legal. Fica tudo mais legal. Vai enganar a pessoa, mas tá bom. Bacana demais, bacana demais. Gente, já são 8h50. Aqui, ó, vou Meu colocar a Deus, vinheta já? da rádio, hein? Não passou muito rápido. Pessoal da rádio, pessoal do YouTube, da Twitch, se liga na vinheta da rádio, porque a rádio ela coloca a vinheta pra hora, né? Olha a vinheta aqui, vou apertar o botão, ó. 8h50. Aqui na rádio, gente. Aqui é programa Portal da Conversa. Você tá na rádio, porque a gente tá em tudo que é plataforma de comunicação. Ô, Iona, tem mais alguma pergunta para a doutora? Não, eu achei que foi muito sensacional. bacana. Obrigada. de hoje. Sensacional. Muito Fala gostoso. sua simpatia. Fala tranquilo, bom demais. E legal de demais. dicas importantíssimas para os pequenininhos, para as pequenininhas. E onde que te encontram, doutora? É, isso aí. Isso Ah, aí. então, nós temos uma clínica toda estruturada para o atendimento infantil. Em João Molevade? Aqui em Monlevade. É um sonho, um conto de fadas. Quando entra lá, eles nem sentem que estão no dentista, né? Aham. Foi realmente tudo muito pensado para eles, né? A gente fica ali situado em frente ao posto Barrocar, lá em cima, Uhum. quase na viradinha pro Hiper, na Wilson Varenga, 17 e 27. Aham. Aí vocês vão encontrar a gente lá. Aham. É um centro clínico voltado para criança. Totalmente voltado para atendimento infantil. Que bacana. Desde o gestante até o adolescente. Uhum. Ó, E as futuras mamães também podem ir lá ter orientações Podem ir com lá. você. Exatamente. O Uhum. ideal é que as gestantes comecem a participar desse pré-natal odontológico, Não né? é só com médico não, viu, mulherada? Dentista também, porque você está Dentista colocando uma também. vida, né?
dependendo da alteração que a grávida tiver, a gente pode induzir até parto prematuro, tá? Dependendo da alteração bucal que essa grávida tiver. Mas a nossa intenção lá é cuidar, dar informação, orientar para que o bebê tenha uma saúde bucal, para que a criança tenha uma saúde bucal livre de doenças bucais, livre de cárie. Né? Essa é a nossa intenção. E suas redes sociais? Ó, segue lá, a nossa clínica chama Lê Infância Odontopediatria. Então, @Lê Infância, ó. Tem a tia Reviana, né? E vai ser um prazer atender e receber todo mundo lá. Que bom, bacana. Profissional incrível. Meus filhos trataram com ela um bom tempo e eu não sabia que você estava com um atendimento externo, né? Que bom saber, doutora, porque é uma profissional incrível, gente. Obrigada, De orientação e de A atendimento. clínica ainda é novinha, nós fizemos 1 ano, então assim, Bem recente, bem né, doutora? recente. Foi um sonho e foi muito bem pensado pra gente, foi demorado um pouquinho pra gente construir esse sonho, mas graças a Deus tá indo aí muito bem. Já é sucesso, porque você é uma profissional incrível, muito competente. Obrigada. E as crianças têm uma aceitação muito grande com a sua aproximação, porque se sentem bem, você fala pertinho com elas. Não, a gente brinca, eu brinco mais do que eu trabalho. Que Eu gostoso. assisto desenho o dia inteiro. Que gostoso. Então, a gente se dá muito bem, graças a Deus. Trabalhar com criança é Papai do Céu que me deu de presente. Não era a minha intenção quando eu fiz a faculdade, eu jamais queria fazer odontopediatria, mas meu caminho já estava lá traçado. Não teve jeito de eu correr dele, não. E hoje tem um filhinho também, né? Hoje doutora? tem um filhinho, tem um enteado, 3 anos. É, enteado. Também, 3 Três aninhos. anos. Ai, duas crianças, dois pacientes. 2 piquititos em casa. Que bonitinho. Como é que ele chama, doutora? José Henrique e Manu. Um beijo, Manu. Um beijo, José. Sua mamãe aqui, ó, é uma baita de uma profissional. Show de bola. Gente, ó, que papo sensacional, tá? A gente tá com a doutora Reviana aqui, tá, gente? Quem tá chegando agora aos 45 do segundo tempo, a gente tá batendo um papo aqui com a odontopediatra, a doutora Reviana, que assim, falou assim bem demais, tirou dúvida, assim, a gente teve muita participação. Obrigado você que está no YouTube, obrigado você que está na Twitch, Obrigada, obrigado você que está na rádio, tá? Que está apoiando o programa, mandou pergunta, participou do programa aqui. Muito obrigado mesmo, de verdade. E o papo foi sensacional, sensacional. Oi, Ana, tem mais alguma pergunta? A gente já tem 5 minutinhos. Vamos aproveitar, doutora. Eu tô querendo agradecer também. Fica à vontade. Achei a iniciativa de vocês excelente. Eu não conhecia ainda, né? Mas agora eu vou participar, com certeza. É um prazer recebê-la. Agradecer a oportunidade, né, de mostrar essa especialidade, né? Existem outros profissionais aqui em Molevade na especialidade. É uma especialidade muito querida, né? Que a gente ama muito fazer. Então, a gente só tem a agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada, doutora. E assim, gente, eu endosso o trabalho dessa mulher. Ela é muito competente. A boquinha dos meus filhos agradece. Muito obrigada. Mas o papo foi muito enriquecedor, né? E quem tem filho pequeno, a gente fica desesperado por qualquer coisa, né? Principalmente quando o filho é o primeiro filho. Quem tem primeiro filho aí, é assim mesmo, tá? Quando você tem o segundo filho, não é que você fica mais relaxado. É porque você já passou por aquelas experiências e você já... Você lembrou uma coisa, doutora? O primeiro filho, primeiro dentinho, rasgando a gengiva. Ai, meu Deus. Nossa. Vamos lá, gente. Coração na mão do papai e da mamãe. Podemos usar algumas medicações, tá? Mas cuidado com as medicações que vendem em farmácia sem receita, porque algumas não são recomendadas. Então, primeiro dentista que tem que dar essa orientação. Não Exatamente. comprem sozinhos. Principalmente se for pomadas anestésicas. Que perigo, tá? né, doutora? Porque a gente pode ter o risco alérgico desse bebê, então ele pode ter uma alteração de saúde, né, por conta da alergia.
E também porque fica com a cavidade bucal anestesiada mesmo. Uhum. E essa anestesia pode machucar a boquinha, pode ter dificuldade para deglutir. Uhum. Então, se tem um bebê em casa com muito incômodo, o ideal é que leve ao odontopediatra para que ele recomenda a medicação. Uhum. Existem algumas alterações que o dentinho pode mesmo dar naquele bebê, né? Muita gente me pergunta, dá febre? Não, febre alta não dá, mas dá um estado febril, muda um pouquinho o cocô. Então, a gente tem que recomendar essa medicação de acordo com o sintoma do bebê. Quer dizer, o desconforto vai aparecer, mas ele pode ser amenizado. Pode ser amenizado. Existem medicações e existem também mordedores que a gente coloca daqueles no congelador, que ajuda muito o mordedor geladinho. Alivia, se for um né? bebê que já está comendo, né, já introduziu a alimentação, a gente pode dar uma fruta geladinha, a gente pode fazer um picolé do leite materno, pode fazer um picolé de fruta sem açúcar, ou fruta natural. Então, existem formas de amenizar esse desconforto, né? E quando nascem muitos dentes de uma só vez, é o bebê que tem mais desconforto, né? Ah, você me lembrou uma coisa. Muitas pessoas acham assim, existe idade certa para o dentinho nascer? Ah, o meu filho não nasceu dente até hoje. Ou o meu filho já nasceu dente. Existe... A média é 6 meses a 1 ano. Mas já aconteceu de bebês nascerem com 4, já aconteceu de bebês nascerem depois de um aninho. Mas a média... A gente fica grilado mesmo. Né? A média Então, é de assim, 6 a 1 ano. não pira a cabeça aí. Se o bebê ainda não tem dente, procura o médico, o dentista. E tem uma outra coisa. Quando nasce mais tarde, troca o dente mais tarde. Então, às vezes, todo mundo Ela da na sala... frente já fica preocupada também. todo mundo da sala já tá de janelinha. Meu filho não trocou dente até hoje. O que tá acontecendo? Se ele nasceu o dente mais tarde, um pouquinho, ele vai ter essa troca mais tarde também. Aí, ó, bacana informação, porque lá no início vai ficar preocupando, porque não nasceu, e depois, quando os coleguinhas começam, e a própria criança fala, e eu, né? E a mãe louca vai falando assim, meu Deus, cadê meu filho? Bom, gente, infelizmente já está chegando no final do programa. Passou tão rapidinho. 8h58. Doutora, eu queria agradecer muito a sua participação. Gente, muito Foi obrigada. bacana demais, muito informativo e muito divertido, né? Agora, doutora, fala para o pessoal aí que está ouvindo a gente na rádio, vendo a gente no YouTube e na Twitch. Primeira coisa que você vai chegar quando chegar, assim que você chegar em casa, você vai fazer o quê? Primeira coisa, ir lá e se inscrever no canal do Portal da Cabeça! Legal. Doutora, muito obrigado. Eu que boa agradeço. noite. Tá, Ione, boa noite. Você tem algum recado? Boa noite a todos. Cuidado quem está na estrada, né? A gente estava falando sobre homenagem, né, à lembrança das vítimas de trânsito, doutora. Muito cuidado quem está na estrada. E cuidado dos pequenininhos, né? Nosso papel como pais e mães, cuidar dos nossos pequenos. E agradeço imensamente a participação dessa doutora incrível profissional. Obrigada. Pessoal, então, ó, boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite, Tá? gente. Agradecer ao nosso patrocinador do caramba, Colégio Kennedy, a maior e melhor escola da região do Médio Piracicaba. Boa noite, fiquem com Deus e até amanhã, galera. Amanhã a gente está ao vivaço aqui às 8 da noite. E o Tchau, papo de com amanhã Deus. vai ser sobre educação financeira. Amanhã vamos bater um vou papo ter que sobre assistir. educação financeira. Tchau. Tchau. Deus. Portal da Conversa. Estamos ao vivo no YouTube e na Twitch. Vem